Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Moura, da assessoria de comunicação da Anvisa, e no último sábado, dia 9 de janeiro, a Anvisa lançou um painel para dar mais transparência aos processos de análise de vacinas de Covid que a Anvisa está conduzindo a partir dos documentos recebidos pela Anvisa dos laboratórios farmacêuticos. Para falar um pouco mais, explicar esse painel hoje, a gente vai contar com a participação do nosso gerente geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, né? E ele vai nos mostrar um pouco como funciona este painel, né, que eu estou colocando aqui na tela para todos vocês. Tá? Né? Esse é o nosso painel, lançado agora no dia 9, perfeito? Aqui a gente tem cada um dos 4 laboratórios que hoje tem um processo de submissão contínua aberto na Anvisa, que significa a entrega de documentos que são parte da avaliação de eficácia, qualidade e segurança de uma vacina. Então, nós temos o Butantan, temos a Fiocruz, Butantan e Fiocruz com pedido de uso emergencial em análise na Anvisa. Temos também a Janssen e o laboratório Pfizer. A Janssen e o laboratório Pfizer hoje têm dados submetidos à Anvisa, mas não tem ainda pedido de uso emergencial na agência. O Gustavo vai explicar um pouco para a gente como funciona, né, o painel e o que significam esses dados, né, do status de documentação que a gente consegue enxergar aqui e também o que significam essa lista de documentos aqui embaixo, como é que a gente pode fazer uma leitura mais adequada desses dados que refletem as análises, o andamento das análises de vacina na Anvisa. Olá, Gustavo, tudo bem? Obrigado pela estar aqui com a gente de novo, tá bom? Gustavo, primeiramente, qual é o objetivo geral desse painel que foi publicado pela Anvisa no sábado, dia 9? Olá, Carlos. Olá a todos que estão acompanhando a gente. Bom, a ideia desse painel veio de uma proposta de dar transparência às nossas ações de avaliação dos pedidos de autorização de uso emergencial. A gente queria ser transparente não só quanto aos documentos que são necessários e as informações que são necessárias para a avaliação da agência, mas também para que as pessoas pudessem acompanhar em que status estão essas avaliações. Então, a ideia desse painel é ser bastante fluido à medida em que os dados vão sendo recebidos, os documentos vão sendo recebidos e as avaliações vão avançando e vão sendo concretizadas, as pessoas vão poder acompanhar em tempo real o que a agência está fazendo nessas avaliações. E a ideia é que justamente a gente possa ser muito claro e transparente para todos. Agora, de que tipo de informação que a gente está falando nesse painel? Eu tenho ali documentos e tenho status, diferentes rótulos de documentos. Eu estou falando de documentos que chegaram, que ainda vão chegar, que já foram analisados pela Anvisa, que a equipe técnica já deu uma olhada. Explica um pouquinho para a gente esse aspecto, por favor. Bom, esse painel vai trazer informações de todas as etapas de avaliação de autorização de uso emergencial. E a primeira etapa foi uma etapa que a gente chama de triagem. Então, a partir do momento em que a empresa formalizou o pedido aqui na agência, nas primeiras 24 horas, o trabalho da agência foi verificar de forma qualitativa se os documentos vieram ou não. Então, isso significa que essa primeira rodada foi para verificar e para descrever nesse painel se todos aqueles documentos listados aí no painel estavam presentes ou não. E em caso de não estarem presentes, fizemos a comunicação imediatamente com o laboratório para que pudesse complementar essas informações. A partir do momento em que essa etapa de triagem foi concluída, a ideia do painel é dar transparência a em que status de avaliação esse documento está. Então, por isso que tem diferentes status aí que vai mostrar para a população se a responsabilidade agora, no momento, está com a agência ou está com o laboratório. Mais ou menos essa é a ideia geral do painel. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho dos status, mas só para entender. Eu tenho, hoje, 4 laboratórios no Brasil com estudo de vacina para a Covid-19. Perfeito. 2 têm já pedido de uso emergencial.
E os dados desses 2 laboratórios que não têm pedido de uso emergencial hoje no país, o que a gente vai fazer com eles, já que eles estão aí sendo analisados? Bom, se você observar que esses documentos que estão listados nesse painel são os documentos que se referem ao guia número 20, o guia número 42 de 2020, que é o guia que define quais são as informações mínimas para se pedir autorização de uso emergencial. Mas a Anvisa já vinha recebendo há algum tempo informações dos 4 laboratórios que estão conduzindo estudos aqui no Brasil de vacinas contra a Covid, pelo procedimento de submissão contínua, que é aquele procedimento que a gente instituiu para receber as informações e dados, tanto de eficácia, de segurança e de qualidade das vacinas, à medida em que foram gerados. Então, o foco agora desse painel tem sido aqueles desenvolvedores que já formalizaram o pedido de autorização de uso emergencial aqui para a gente, mas é claro que os dados que a gente já recebeu das outras vacinas também estão à disposição para serem consultados pela população. Ok. Vamos falar um pouquinho dos termos, então, que estão no painel, para as pessoas que queiram acompanhar em tempo real, saiba o que significa isso. O primeiro termo que aparece no painel como status é pendente de complementação. O que significa isso? Pendente de complementação é quando a gente avaliou o documento que foi enviado pela empresa e a gente observou que havia necessidade de esclarecimentos ou informações complementares a ser enviadas por parte do laboratório. Então, a gente entende que, nesse momento, quando a gente coloca o status pendente de complementação, a bola está com a empresa, ou seja, a responsabilidade é deles, então, de observarem quais são as nossas necessidades de esclarecimento e mandarem para a gente essas informações. Um outro status que aparece é em análise. Isso mesmo. Que os técnicos estão olhando? Isso mesmo. Em análise é quando a bola está com a gente, ou seja, quando a gente ainda está verificando essas informações e que pode gerar pendências ou clarificações necessárias após essa nossa análise. É importante esclarecer também, Carlos, aproveitando esse gancho, que a gente coloca em análise quando a gente está fazendo essa avaliação. E aí, se a gente observa a necessidade de esclarecimento, a gente coloca como pendente de complementação. A partir do momento em que a empresa complementa essas informações para a gente de novo, a gente volta para o status em análise, porque a gente vai analisar esses dados que foram enviados pela empresa. Então, esse status em análise e pendente de complementação, ele é bastante fluido nesse sentido. É um bate-bola mesmo entre nós e a empresa para que a gente possa alinhar as nossas expectativas e nossos entendimentos sobre as informações que estão sendo prestadas. Então, para a gente entender mais claramente, o painel e os dados que aparecem nele, eles são dinâmicos? Eles vão mudando? É isso mesmo, Carlos. À medida em que se muda o status, à medida que a análise vai seguindo ou se vai concluindo a análise, há uma mudança e essa mudança interfere nos percentuais que estão descritos nos painéis. Isso porque existe uma ponderação, tanto no status, quanto no peso, quanto no esforço que é necessário para cada documento. A ideia é a seguinte: cada documento ali demanda do especialista um esforço maior. Então, não dá para comparar um documento que é meramente descritivo com um documento que exige uma análise técnica mais rebuscada. Então, por isso que a gente atribuiu pesos a esses documentos. Além disso, também, o status tem uma ponderação. Então, por isso que é normal observar uma flutuação, às vezes, entre os diferentes status, os diferentes percentuais, por conta disso. Tá, para ficar claro, então, significa que até todo trabalho ser encerrado, eu posso ter variações para cima e até para baixo em relação a qualquer categoria ali. Essa é a ideia justamente por causa dessa ponderação que a gente fez, né? E isso para refletir de forma bastante clara e real o que significa o trabalho dos especialistas em cada um desses documentos. Um outro status também que a gente vê ali para algumas das farmacêuticas é o status de não apresentado, né, ou não apresentada. Explica para a gente o que significa esse rótulo.
O não apresentado se refere a essa primeira etapa que eu falei para você, que é a etapa de triagem. Nesse momento, nessas primeiras 24 horas, o que nós verificamos foi, o que nós fizemos foi uma varredura em todos esses documentos que foram apresentados, e nessa varredura inicial, que é uma avaliação mais qualitativa do que, uma avaliação mais, uma avaliação mais de se o documento está presente ou não, do que exatamente entrar no mérito da avaliação. Se a gente observou que não existiu o documento, a gente colocou como não apresentado. Então, é isso que vai estar relatado nesses casos. A gente tem também no painel, ali abaixo, uma lista de documentos, né? Esses documentos, eles são exaustivos ou eu posso ter um acréscimo ali, o item 19, o item 20, 21, ou 18.3, que não estava listado anteriormente? Explica para a gente um pouco como é que é essa dinâmica. Então, Carlos, esses documentos são os documentos mínimos para autorização de uso emergencial. E é sempre importante destacar que o guia de autorização de uso emergencial que nós elaboramos tem como referência as nossas discussões e os guias que foram utilizados por outras agências. Então, é o conjunto de informações mínimo para que a gente possa tomar uma decisão como agência reguladora. Esses são os documentos que nós listamos e a ideia é não acrescentar nenhuma exigência por parte da Anvisa, já que já mapeamos aquilo que consideramos crítico para a nossa decisão. Mas é claro que dentro desses documentos pode existir informações ali que sejam necessárias para que a gente possa fazer a avaliação. Então, o documento é o título da informação, né? É o título do dado que precisa ser apresentado. Mas dentro desse título, pode ser que existam subitens ou informações que compõem esse documento que precisam ser esclarecidas ou precisam ser fornecidas pelos laboratórios. Ok. Dentro dessa lógica, então, eu entendo que a conclusão ela só acontece depois que a equipe técnica conseguiu, de fato, analisar todo o corpo de dados apresentado. É isso mesmo. Nessa avaliação que a gente faz, a nossa preocupação é ter acesso a essas informações e conseguir realizar uma análise com um critério mínimo para que a gente possa subsidiar a diretoria na decisão sobre a eficácia, segurança e qualidade das vacinas. Depois de todas as discussões com as empresas, e a gente tem sido muito, tanto transparente quanto tendo uma colaboração muito importante com os desenvolvedores das vacinas para que a gente possa trocar essas informações, né? Porque nem sempre, durante a nossa análise, é possível a gente entender o que foi expresso ali nos relatos dos laboratórios. E às vezes a gente precisa ter essa conversa com os laboratórios, discutir os dados, recalcular os dados para verificar se a gente chega nas mesmas conclusões que foram alegadas pelo laboratório. Então, todo esse movimento, nós temos tido essa colaboração com os desenvolvedores. E, ao final, é que nós, então, vamos compor esse parecer que vai ser sugestivo para autorização de uso emergencial ou não. O painel publicado pela Anvisa, ele é atualizado diariamente? Sim, nós colocamos uma previsão de atualização a cada 2 horas e à medida em que os especialistas, né, é um conjunto de especialistas que faz essa análise, né? Como a gente já teve a oportunidade de divulgar outras vezes, são vários especialistas com diferentes formações e olhando diferentes aspectos da análise. À medida em que esses especialistas concluem a análise ou emitem necessidade de esclarecimento por parte do laboratório, esses status vão sendo alterados e, por isso, então, a população vai poder acompanhar muito de perto o andamento dessas análises. Perfeito. Gustavo, eu queria te agradecer a participação e essa explicação que você veio aqui dar hoje para o público da Anvisa, que está interessado em acompanhar o desenvolvimento e a avaliação dos dados apresentados para a agência. Obrigado. Obrigado a você, Carlos. Obrigado a todos.